Ok, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer à Comissão Organizadora pela oportunidade de poder vir apresentar os resultados também de uma investigação realizada, isto no âmbito do doutoramento. Agora, portanto, vou já situar no estudo propriamente dito, tendo já sido feito o enquadramento mais relacionado com esta diferente abordagem de paradigma da investigação comparativamente às outras que já temos ouvido nos seminários anteriores, e passaria então só a explicar rapidamente como é que eu estruturei aqui a apresentação. Eu iria começar por enquadrar inicialmente o porquê do desenvolvimento deste estudo e onde é que este estudo também se enquadra, para depois então passar a explicar como é que ele foi desenvolvido e então daí o que é que retiro. Gostaria também de sublinhar, um pouco como a Carmen referia, este também é um estudo que está em processo, ou seja, estamos a falar de resultados que ainda são resultados preliminares e os slides também estão em inglês por várias razões. Primeiro porque, como puderam ter a oportunidade de ver, portanto, por um lado eu preciso também de dar a conhecer numa língua internacional e científica, que é o inglês, à equipa de investigação também a apresentação realizada, e depois porque também é a língua na qual normalmente estou habituada a escrever sobre este estudo. Então, em relação ao estudo em si, este é o segundo estudo enquadrado num projeto mais global, onde a proposta foi desenvolvida tendo por base alguns pressupostos centrais. Um dos primeiros pressupostos é pensar que, quando nós pensamos na adaptação pós-AVC, nós estamos a falar da necessidade de mudança, portanto, e do facto de, quer por parte do utente, quer por parte dos familiares, estarmos perante uma situação de ruptura face aos objetivos de vida que tinham. Portanto, é algo que é absolutamente inesperado na vida destas pessoas. Também, um outro pressuposto é, exatamente por isso, portanto, há necessidade de se ajustar a uma nova realidade. E perante, muitas vezes, essa realidade leva-os, muitas vezes, pela primeira vez, a terem que recorrer à reabilitação, quer seja fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, dependendo das necessidades, e, portanto, há um enfoque muito grande no processo de reabilitação e nos objetivos e na esperança que é depositada no processo de reabilitação, que é, por um lado, um grande desafio para eles, mas, simultaneamente, também algo que é muito importante, passa a ser muito importante na vida destas pessoas. Portanto, e é com base nestes pressupostos que, sobretudo relacionado com a forma como os seus objetivos de vida são destruídos, entre aspas, e têm que ser redefinidos, e a forma como os objetivos são trabalhados em termos do processo de reabilitação, que a proposta final é o desenvolvimento de um modelo que permita que os objetivos desenvolvidos na reabilitação possam ir de encontro à reestruturação, à redefinição dos seus objetivos de vida e a uma melhor adaptação do processo pós-AVC. Portanto, nós, agora se calhar passar ao segundo estudo, desculpem, não, ainda não, exatamente para podermos compreender e contribuir para estes pressupostos é que sentimos a necessidade de desenvolver este segundo estudo e de chegar ao modelo. Eu ia só muito rapidamente, não ia estar a consumir muito tempo. Este é um modelo para o desenvolvimento de intervenções complexas, e quando nós pensamos em intervenções complexas estamos a falar de intervenções que têm que ter em consideração inúmeros fatores. Portanto, existe uma complexidade associada à condição em si, à situação, à variabilidade da situação, do contexto e portanto, existe um modelo com diferentes fases para o desenvolvimento de intervenções complexas. E este projeto centra-se na fase de desenvolvimento, não é ainda na fase depois da implementação da sua avaliação. Portanto, a primeira fase foi realizada, muito centrada numa fase em procurar evidência e procurar perceber o que é que já está feito, o que é que já está desenvolvido na literatura, para depois então procurar compreender do ponto de vista do contexto, aqui voltamos à questão do contexto,
procurar perceber também como é que, no contexto português, as pessoas, ao longo do tempo, se adaptam após AVC. Iria passar, se calhar, agora mais concretamente, depois desta noção mais ampla, passar mais especificamente para este estudo propriamente dito. Este estudo tem dois objetivos majores. Por um lado, nós pretendemos compreender de forma que quer os utentes, quer os familiares, os seus cuidadores, lidam com a situação, com o que aconteceu com o AVC e com os desafios decorrentes do próprio processo de reabilitação, e isto no contexto português. E, por outro lado, também queremos perceber qual é que é a percepção dos profissionais relativamente ao papel que têm ou que podem ter para responder às necessidades dos utentes e dos seus cuidadores, quer por um lado para lidarem melhor com a sua condição, quer por outro lado também para conseguirem ultrapassar mais facilmente os desafios de todo o processo de reabilitação. E relativamente a esta questão e no seguimento da definição dos objetivos, há uma questão que se levanta que é porquê estar a centrar-nos numa tríade, ou seja, estamos a focar, por um lado, nos utentes, também nos seus cuidadores e depois nos profissionais de saúde. Não é? Portanto, estamos a procurar envolver estes três grupos. E isto particularmente porque, como tinha referido, foi realizado um primeiro estudo. Nesse primeiro estudo nós verificámos que, efetivamente, a maioria da literatura maioritariamente centra-se ou nos utentes pós-AVC ou nos cuidadores, mas depois procura-se muito centrar a intervenção e apresentar pressupostos de intervenção cada vez mais focando a família, porque efetivamente começa-se a verificar que não é apenas uma ruptura que se verifica na vida do utente. Se formos a pensar até à década de 90, toda a investigação era muito centrada nos utentes pós-AVC. Na década 2000 em diante começou também a haver uma maior preocupação com os cuidadores, mas nós não conseguimos, como há pouco falávamos na questão das diferenças entre a metodologia quantitativa e qualitativa, quando nós pensamos que 1 mais 1 é igual a 2, mas quando nós olhamos nesta perspectiva, nós não podemos estar a somar e pensar que aquilo que é a forma como o utente encara a situação é igual ou se pode juntar, associar à forma como o cuidador vive a situação. Sendo uma vivência conjunta, a minha família, como os resultados têm vindo a demonstrar, procurámos então analisá-la dessa forma, também em conjunto, entrevistando o utente e o respectivo cuidador. Também aqui a questão da voz dos profissionais de saúde. Alguns estudos têm vindo já a procurar perceber qual o contributo que estes profissionais podem dar, ou que eles sentem que podem dar, mas existe muito pouco ainda. Portanto, a investigação tem estado sentada no utente e no cuidador. E nós sentimos que, face ao objetivo do estudo, que seria aqui um elemento importante a dar, pensando nos resultados a longo prazo, no estudo longitudinal. Em termos da metodologia, aqui não me iria alongar assim tanto, também estamos a falar em termos da abordagem centrada no interpretivismo, portanto, nós procuramos, não queremos descobrir, lá está, não procuramos a descoberta, procuramos sim compreender o utente, o significado do utente, portanto, a sua realidade construída. E nesse sentido, tal como também já foi referido anteriormente, aqui o investigador tem um papel significativamente diferente comparativamente ao papel do investigador que pretende ser neutro e omisso na investigação quantitativa. Aqui é assumido. E tem ali o sim, que depois irá surgir mais à frente algumas anotações. Em termos da metodologia utilizada, é utilizada a metodologia de análise temática indutiva. E indutiva porquê? Porque não estamos a partir de categorias ou de temas definidos à partida, mas sim daquilo que os participantes são analisados em função daquilo que será referido pelos participantes. Num estudo longitudinal, ou seja, o objetivo do estudo era centrarmos na adaptação pós-AVC,
sentimos que não iríamos responder se estivéssemos a fazer um estudo transversal e realizado num único momento. E, portanto, os participantes foram acompanhados ao longo do tempo, um mês após a alta e 6 meses após. Um mês porque permitia que era o tempo mínimo para a pessoa ter regressado a casa e perceber o impacto que o AVC teve na sua vida. E 6 meses após essa mesma alta. Em termos dos participantes, o seu recrutamento foi feito e após a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados, foi feito também aqui na região de Lisboa e Val do Tejo, e aqui nós procuramos, pelas características do percurso do tempo pós-AVC em Portugal, procuramos não nos centrar apenas na alta do hospital, em utentes que tinham tido alta do hospital, mas também utentes que tinham tido alta da unidade de convalescência, por exemplo, ou da rede de cuidados continuados. Em relação à amostra, a amostra foi selecionada de uma forma intencional, porque eu acho que é assim que se traduz para o português, em que se procurou selecionar os utentes que melhor iriam responder à questão de investigação. No entanto, isso também foi feito com base em alguns elementos, alguns fatores definidos à partida, ou seja, nós procuramos, tal como já referi, as características dos diferentes percursos que o tempo pós-AVC pode ter. Procuramos, por um lado, ter utentes que tivessem alta em vários contextos. Temos também diversidade no sexo, na amplitude de idades e no nível de severidade dos próprios utentes. Em termos dos critérios, aqui não iria alongar muito. Queria só realçar o facto do utente, como nós queríamos analisar também a forma como a pessoa lidava com os desafios da reabilitação. Nós definimos como critério ou estar a fazer fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, ou já ter feito. Portanto, e ter feito pelo menos um mínimo de 5 sessões e ter tido alta hospitalar, ou que tivesse alta planeada, que permitisse que a entrevista fosse realizada um mês após a alta. E em termos do cuidador, selecionado sem pensar quem era a pessoa mais próxima e que prestava cuidados não pagos ao utente. E o profissional, aquele que se encontrava a trabalhar ou já teria trabalhado com o utente também no mínimo de sessões. Agora, em termos da seleção, a seleção variou em função também da dinâmica das diferentes instituições, mas de forma global nós poderíamos ter ou o coordenador ou o profissional a selecionar os utentes que corresponderiam melhor à questão da investigação, e depois o próprio utente a selecionar aquele que consideraria o cuidador, a pessoa mais próxima que prestava cuidados, sendo que às vezes havia alguma dificuldade em selecionar ou seria a esposa ou seria a filha, e tivemos situações onde tivemos 2 cuidadores, o chamado cuidador primário e o secundário, a realizar a entrevista. Portanto, houve aqui alguma diversidade também na forma como os participantes foram selecionados e incluídos no estudo. Em termos de algumas notas aqui no processo, porque nem sempre as coisas correm como inicialmente tínhamos planeado, ou porque as nossas decisões também são fundamentais ao longo de todo o processo. Houve alguns aspectos que eu gostaria de realçar e de partilhar aqui convosco. Um deles foi o facto de, inicialmente, nós temos planeado realizar as entrevistas em casa, e para nós, e em discussão com a equipa de investigação, era importante que isso acontecesse, porque é um espaço confortável para a pessoa, é o espaço da pessoa, onde naturalmente se sentiria mais à vontade para falar sobre aquilo que seria importante para si. Até porque nós iríamos também falar sobre a forma como as pessoas estavam a lidar com os desafios da reabilitação, da fisioterapia, daquilo que estavam a fazer,
e podíamos sentir que as pessoas não se sentiam confortáveis por estar a falar nos contextos, nomeadamente no contexto onde estavam a ter esses serviços. Mas, na maior parte das situações, não aconteceu, ou seja, as pessoas acabaram por optar, porque o critério era ser a pessoa a optar, não tem que gostaria de ser entrevistada, e as pessoas acabaram por optar mais por questões práticas, eventualmente ou não, por serem entrevistadas no local onde faziam os seus faziam fisioterapia e tinham as suas sessões. O que foi um desafio, porque inicialmente as pessoas sentiam algumas restrições em ver falar. Portanto, aqui foi um desafio importante. Depois, também o facto de muitas vezes ser reconhecida como fisioterapeuta. Houve uma preocupação inicial em, por exemplo, não enfardada. Isto porque o objetivo não era que as pessoas me reconhecessem enquanto fisioterapeuta, enquanto profissional de saúde. Eu estava ali enquanto investigadora e queria fazer, portanto, ouvir as pessoas sobre o seu processo de adaptação. O reconhecer-me, por vezes, como fisioterapeuta, às vezes levou a que houvesse alguma tentativa de inversão, ou seja, de colocarem questões a mim. E, portanto, aqui acabou por haver também um desafio depois na forma como a entrevista foi realizada. Também, outro aspecto que inicialmente foi planeado e foi discutido em termos das vantagens e desvantagens de realizar a entrevista em conjunto com o técnico cuidador ou fazer individualmente, nós considerámos que fazer individualmente teria mais vantagens no sentido em que as pessoas iriam sentir-se mais confortáveis por falar sobre aspectos quando o outro não estava presente. Porque havia preocupações que não gostariam, que o outro poderia não conhecer ou poderia implicar o outro e, portanto, houve a preocupação sempre de tentar que as entrevistas fossem realizadas separadamente, individualmente. Mas também nem sempre foi possível. Houve 2 situações onde isso não foi possível e, efetivamente, houve alguma tentativa, algum domínio de um em relação ao outro, portanto, foi difícil de ali conseguir ter a voz dos vários participantes. E agora, em relação aos participantes em si, tivemos 8 utentes, 10, isto porque, como eu dizia, houve em 2 participantes o envolvimento da esposa e da filha, e daí temos um número maior de cuidadores completamente utentes e de 6 profissionais de saúde, porque alguns profissionais acompanhavam vários utentes. De maneira geral, temos utentes que rondavam entre os 43 e os 79 anos, os cuidadores mais novos, sempre com uma relação entre ou ser o parceiro ou ser o filho ou a filha, com um tempo de idade após a AVC rondar entre 1 mês e meio após a 9 meses, ou seja, aqui com uma alta imediatamente após uma alta do hospital ou uma alta dos cuidados continuados e também vários profissionais entre fisioterapeutas, terapeutas da fala e terapeutas operacionais. Em termos da análise, a análise, como tinha referido, foi uma análise indutiva, ou seja, partimos das entrevistas, da análise das entrevistas, portanto não houve temas definidos a priori ou encontrados a priori na literatura, e aqui tínhamos vários desafios, que por um lado temos a análise das entrevistas dos utentes que sofreram AVC, temos também a análise das entrevistas dos seus cuidadores e temos a análise das entrevistas dos profissionais de saúde. Além disso, temos um mês após a AVC, temos 6 meses após a AVC. Nós é importante também perceber que é o objetivo maior do estudo, ao longo do tempo, como é que este processo de adaptação decorre e que muda. Depois também temos uma característica importante do estudo que é a tríade. Agora,
É óbvio que há algumas coisas que já começaram a ser desenvolvidas, e aliás eu vou apresentar resultados, mas há outras para as quais nós vamos sentir a necessidade de utilizar diferentes estratégias de análise, porque nós não poderemos analisar de igual forma uma tríade ou analisar estudos transversais, portanto, olhando para um momento concreto no tempo, ou procurar analisar longitudinalmente a entrevista de um participante, portanto, analisar ao longo do tempo aquilo que muda nesse mesmo participante. Portanto, nós vamos ter que utilizar aqui diferentes estratégias, nomeadamente porque a análise temática, como tinha referido, não responde a todas as necessidades que temos em termos de análise, e iremos necessitar de outras técnicas, nomeadamente de análise narrativa. Em termos daquilo que eu trago hoje a apresentar, são ainda resultados muito preliminares e centrados ainda na primeira análise, que é focada nos 3 grupos de participantes, nos utentes para o ABC, os seus cuidadores e os profissionais de saúde. E se calhar agora passaria então, finalmente, à apresentação desses resultados. Lá está, resultados preliminares. E aqui nós encontramos, das entrevistas realizadas, emergiram 4 temas principais. Um primeiro tema centrado na importância do equilíbrio entre diferentes tipos de suporte que eram mencionados pelos utentes e pelos cuidadores, que aqui acaba por ser representado como uma linha, podemos dizer, do metro, e um outro tema que está relacionado com a necessidade de enfatizar a capacidade, a independência por parte do utente, sobretudo. Um outro muito centrado na aceitação, na importância da aceitação, e a aceitação muito centrada para estes participantes como uma prova de vida, ou seja, algo que eu tenho que superar, portanto, um grande desafio. E depois, ao longo do tempo, também a gestão das expectativas, não é? Como é que essas expectativas vão sendo geradas. Portanto, estes são os 4 temas majores que eu irei, entretanto, aprofundar. Portanto, e na linha azul, se calhar para ser mais fácil, aqui a Carmen que me falava na utilização das cores para ajudar nos temas, e de facto ajuda muito. E neste tema em concreto é interessante verificar que por parte dos participantes, quer dos utentes, quer dos seus familiares, houve uma ênfase muito grande por parte da importância do apoio mútuo. Portanto, e aqui falamos de um apoio não apenas do cuidador ao utente, que era aquilo que se calhar naturalmente estamos mais à espera, porque é o utente que está numa situação mais frágil, mas também muito do cuidador sentir a necessidade de ter apoio também por parte do próprio utente. E isso é importante para ambos do ponto de vista da motivação que isso lhes dá e da estabilidade emocional, porque estamos a falar de uma situação, sobretudo no mês após o AVC, que traz grandes desafios também, mesmo do ponto de vista emocional. E aqui, isso acaba por significar muito porque esta ruptura, como eu dizia inicialmente, é uma ruptura que é mútua, portanto não acontece apenas na vida do utente, mas sim em toda a família. E é interessante também verificar que, e por isso é que falávamos na questão do equilíbrio, é que apesar de existir este suporte mútuo, que é muito importante, ao mesmo tempo também é sentido que o facto de a admissão à reabilitação, numa unidade de reabilitação, é um suporte muito importante, mas ao mesmo tempo também vem quebrar este suporte que existia, este elo que existe e que de repente o utente sente mais sozinho na unidade, porque é internado na unidade de reabilitação e, portanto, perde o seu contexto e muitas vezes também perde a sua motivação. Mas aqui é encarado por uma necessidade, é importante,
sobretudo por parte dos cuidadores, porque isto acontece repentinamente e não estão preparados, porque dizem que não têm a casa preparada, porque não estão preparados, porque não se sentem preparados e capazes de cuidar de alguém naquele momento, porque não têm vida para, e portanto, inicialmente surge muito até como uma necessidade dos cuidadores de, no imediato, a solução que conseguem encontrar é a missão numa unidade. Mas depois também é referido, e aqui se calhar eu passo a mostrar alguns exemplos, também é referido que não, atenção, que isto é o mínimo tempo que seja necessário, porque isto não é de todo facilitador da adaptação. Temos aqui, por exemplo, uma cuidadora que até diz, eu se calhar ia buscar aqui a versão portuguesa, que é o original. Eu acho que toda a gente devia ir, portanto, assumidamente, é um grande trauma, mas quanto mais tempo estiverem fora de casa para se adaptarem, pior é, portanto, mais difícil é adaptarem-se. Depois também temos aqui um exemplo de um utente que refere a person in hospital can become very quite isolated em casa a person becomes more confident. Portanto, há aqui a necessidade de também encontrar um equilíbrio de, por um lado, pensar, ok, esta admissão é fundamental, o enfoque é todo e é centrado na recuperação, portanto, vamos ter fisioterapia intensiva, é esse o grande objetivo, e aquilo que pretende é, ok, eu vou estar aqui para a seguir voltar para casa normal. Portanto, é muito o discurso que depois gradualmente vão começando a perceber que afinal isso não será possível. Mas muitas vezes a expectativa e aquilo que os leva a ter força naquele momento para a admissão é o facto de haver também esta esperança de recuperação total perante a readmissão. Também outros aspectos que verificamos também é o facto de, por um lado, sim, este suporte mútuo é fundamental, mas simultaneamente também há necessidade de proteger o outro, ou seja, há aspectos que, e por parte de ambos, quer do utente, quer do cuidador, que não querem dizer, não querem expressar ao outro, porque são receios em relação ao futuro, porque são medos em relação ao voltar a trabalhar, a dificuldade em falar sobre esses aspectos, o receio de voltar a ter um AVC que volta a acontecer e sentem a necessidade de encontrar uma outra pessoa fora desse ciclo com quem possam falar. E aí encontram muitas vezes o profissional de saúde. E aqui temos dois excertos do utente e daqui neste caso da fala, onde é evidente a importância de encontrar na sessão de terapia da fala também um momento onde a pessoa pode, não procurando respostas, procurando apenas alguém que possa ouvir, porque em casa não quer de todo preocupar a mulheres. E depois, em termos do suporte que é dado pelos profissionais de saúde, é um suporte que é extremamente importante para os utentes e que está grandemente relacionado com o seu envolvimento de dedicação. Ou seja, aquilo que os utentes e que os cuidadores valorizam é a forma como os profissionais se entregam também à causa, à sua causa, aos seus objetivos, à forma como encontram soluções para os problemas que vão encontrando diariamente e semanalmente. Confiar no seu trabalho, para eles, é fundamental. É um suporte muito importante ao longo deste processo e que torna todos aqueles esforços, os desafios da reabilitação também mais fáceis de ultrapassar. Relativamente ao segundo tema, de aumentar, de realçar, isto às vezes é difícil encontrar as palavras em português, a independência do utente, há uma fase inicial onde para o utente é fundamental conseguir compreender os seus limites, conseguir perceber o que é capaz de fazer, o que é que não é capaz de fazer e ser capaz de lidar com a falha, com o não é capaz de fazer, com o pensar que eu já fui capaz de fazer isto, como é que eu agora não consigo? E depois encontrar soluções. E é interessante perceber a forma como muitos encontram as soluções em conjunto.
porque há um dia em que é o cuidador que se lembra de, e normalmente estamos à espera que o cuidador encontre muitas das soluções para, mas muitas vezes é o tempo que diz: olha, mas se pensássemos nisto. E temos, se calhar vou mostrar um exemplo, temos alguns exemplos em relação à casa de banho, que é o próprio utente que dá a sugestão e o cuidador depois procura depois ir de encontro a essa mesma solução. Mas há de facto essa preocupação e essa importância de encontrar essas soluções em conjunto. Definir objetivos. E aqui, quando falamos em definir objetivos, são pequenas metas. Para eles é importante para conseguirem ir percebendo que as coisas estão a evoluir. Ajuda-os também a dar esperança, a encontrarem e a ter esperança no voltar a ter autonomia, voltar a ser capaz de andar, voltar a ser capaz de estar sentado sozinho. E aqui é engraçado que também houve algumas palavras-chave que foram encontradas de forma diferente entre os utentes, os cuidadores e profissionais de saúde. Portanto, hope, a esperança, as expectativas, a ambição, os objetivos, muito no discurso realçado pelos utentes e pelos cuidadores, por parte dos profissionais, muito centrado nos objetivos da intervenção e, por vezes, há alguma tentativa de não falar muito sobre as expectativas. E isto muito porque, pela preocupação em dar certezas que não são certezas ao utente e ao cuidador, ou seja, tendo a noção clara que aquelas pessoas precisam de certezas, mas eles não têm certezas para dar. Portanto, muitas vezes procura-se evitar falar tanto sobre o assunto. Em relação ao aceitar o AVC, e aceitar o AVC sobretudo como uma prova de vida, it's a proof of life for me. Portanto, é algo quase como se eu tivesse sido testado, não é? Portanto, eu tenho conseguido. Por alguns participantes foi importante neste processo compreenderem melhor, compreenderem o que é o AVC, porque muitos nem sabiam o que era concretamente o AVC e quais é que eram as consequências do AVC, porque as consequências eram tão graves e implicar tanto a sua vida, e também o lidarem com esta incerteza. Incerteza em relação ao prognóstico funcional, em relação ao, por exemplo, não sei se vou voltar a conduzir ou não sei se vou voltar a conseguir trabalhar ou não, será que será possível, até quando é que eu vou ter baixa. Todas estas questões, inicialmente muito mais intensas e a surgir de uma forma mais frequente, depois começa a ser mais aceito como, portanto, eu sei que não tenho respostas, ou não tenho exatamente as respostas que pretendia, mas já aprendi a viver com esta incerteza. Portanto, há aqui a necessidade de aceitar esta realidade de incerteza. E, por outro lado, também há um aceitar uma nova perspectiva sobre o tempo. E normalmente é um tempo que é um tempo mais lento, um tempo mais calmo. E as próprias pessoas referem que não, para mim é importante agora acalmar e assumir que as coisas já não vão ser como foram. Para algumas, e aqui é uma questão particular do contexto, a importância da fé, enquanto algo que os ajuda a aceitar, e aceitar como destino. Portanto, e aceito que isto aconteceu, não volto a pensar mais, portanto, e olho para a frente. Isto para alguns participantes, para outros não, para outros mantém-se alguma revolta e angústia associada ao porquê é que isto aconteceu, porquê a mim, e é difícil de sair desta linha de pensamentos. O contato com outros utentes foi importante para alguns utentes, para alguns participantes, sobretudo utentes, foi importante para eles aceitarem, porque ajudou-os a sentirem que não estão sozinhos.
que há outros que têm problemas. O mesmo não se verificou em relação aos cuidadores, porque para os cuidadores isso não era suficiente. Saber que há outros que também estão a viver a mesma situação não era tão reconfortante comparativamente àquilo que foi expresso por parte dos utentes. O humor e o pensamento positivo, que é reforçado pelos profissionais de saúde, quer pelos utentes, pelos cuidadores, foi considerado extremamente importante no sentido em que ajudava-os a encarar muito mais as coisas pelo lado positivo e não negativo, ou seja, realçar todas as vivências do dia-a-dia, realçar aquilo que corre bem e não estar constantemente a realçar aquilo que não foi capaz de fazer ou aquilo que não correu bem ou aquilo que foi um obstáculo. A dificuldade, portanto, até agora falamos muito sobre aquilo que contribuiu para aceitar o que aconteceu, mas o não aceitar também esteve presente em alguns participantes, mesmo ao longo do tempo, mesmo 6 meses após a alta. Houve situações onde as pessoas ainda sentiam que precisavam de tempo, por um lado, para aceitar o AVC e, por outro, para aceitarem-se elas próprias depois de terem sofrido o AVC. Portanto, tinham ainda muita dificuldade em assumirem, reconhecerem, aceitar as dificuldades que tinham, as dificuldades de comunicação, as dificuldades na mobilidade, etc. E muitas vezes a consequência acaba por ser afastarem-se, procurarem evitarem os outros, isolarem-se, e depois também as reações dos outros também não contribuem, no sentido em que as pessoas ficam muito incomodadas com os outros que perguntam, que têm um olhar e que as pessoas sentem que é outro coitadinho, e que então acabam por o contexto também contribuir para que as pessoas acabem por se procurar isolar. Em relação à gestão das expectativas, de uma maneira geral, há uma preocupação em viver o dia-a-dia. E a viver o dia-a-dia e não procurar fazer planos para o futuro, sobretudo porque, por um lado, temos a questão da incerteza, portanto, e as pessoas percebem que, perante esta incerteza, têm que ajustar e, portanto, se calhar, é melhor não fazer planos a longo prazo. Mas depois também está associado muito a eu não quero arriscar, eu não sei como é que vai ser o dia da manhã, portanto, se calhar eu prefiro não arriscar, porque não me quero desapontar também. E, portanto, prefiro viver dia a dia. Depois temos também algumas estratégias que também relacionadas com a fé, sobretudo com o facto de, por um lado, sentir que eu não tenho controle e, portanto, não vou planear o dia da manhã, não sou eu que o controlo. Por outro lado, também havia utentes que estariam à espera que, tal como o AVC aconteceu, o AVC vai desaparecer. Portanto, e estou à espera que esse dia venha. E isso é também depois uma gestão, umas expectativas irrealistas relativamente à situação. Para utentes mais jovens, sobretudo o facto de estar sempre presente, o receio do novo AVC, levava a que isso influenciasse muito a sua vida e as decisões, quer de parte do utente, quer da cuidadora. Neste caso havia um participante que tinha 43 anos, onde a preocupação da esposa, e temos aqui depois no excerto, a preocupação da esposa era constantemente em relação à questão financeira também, portanto, eu tenho ordenado, e se isto volta a acontecer, portanto, até porque também não havia uma explicação, sobretudo as pessoas procuravam sempre uma explicação em relação ao AVC. E quando não têm, mais difícil de perceberem o que é que eu posso controlar para minimizar. E nesta situação não havia explicação, e os senhores, ou a explicação que existia para eles não era suficiente, e havia uma preocupação sempre muito presente relativamente a isso volta a acontecer.
Outros participantes, apesar de continuarem sempre à espera de melhoria, portanto, e continuarem a trabalhar para, também sentiram que, ok, eu não posso manter a minha vida em stand-by, tenho que ajustar as minhas atividades, novas rotinas, atendendo a que já não posso fazer as rotinas que tinha anteriormente. Desculpem, e isto aconteceu sobretudo por parte de alguns cuidadores e não tanto dos utentes, dependendo também do nível de severidade, mas sobretudo nos cuidadores, onde havia a preocupação de, por exemplo, they are admitted to physiotherapy house physiotherapy. Portanto, a sua vida está em suspenso. Estamos à espera dos resultados da intervenção. Portanto, nós estamos à espera que, com a fisioterapia, a pessoa fique boa. Só a partir daí é que vamos recomeçar a nossa vida. Portanto, mas, de repente, também depois o cuidador começa a perceber não, mas se calhar há coisas que nós temos que recomeçar. Portanto, já passaram 6 meses e é um processo que nestes participantes começou normalmente mais pelo cuidador, a tentar motivar o utente para fazer outras atividades e recomeçar, ajustar alguns objetivos de vida. Pronto, muito obrigada.